Shalom, shalom, Boker Tov, que o Eterno te abençoe. Na manhã desse dia, eu gostaria de estar frisando algumas coisas aqui, dando continuidade ao nosso estudo, a qual vai falar sobre a Torá, vai falar sobre a circuncisão, se ela é um requisito para o gentil ou não, se a Torá ela é um requisito para o gentil ou não. Eu estive gravando alguns vídeos, ainda que curtos, ainda que vídeos que viesse, não ter um longo discurso acerca, e a maioria dos vídeos eu estava gravando era lançado no Instagram. E agora nós podemos gravar vídeos de longa duração, porque agora estamos também no YouTube, Baruch Hashem por isso. E eu gostaria de estar dando continuidade aqui aos nossos estudos dentro da Bíblia, tá? Geralmente, meus queridos, eu uso muito as versões em português, a gente tem que ser mais versões eruditas, a gente tem que ser acessível a todos os públicos. As versões eruditas são as versões que dá para fazer exegese, melhor dizendo, são as versões clássicas da Bíblia em português. E eu vou estar dando um estudo aqui, falando acerca, dando continuidade, falando acerca da questão que estava sendo discutido nas cartas de Paulo, referente ao cumprimento da lei, o que é pelas obras da lei, o que é ser justificado pelas obras da lei, o que é ser justificado pela lei. Isso é muito complicado em muitos movimentos cristãos, principalmente. E alguns vão até dizer que a lei não é mais necessária, que a lei ela foi abolida. Então, mas geralmente se pregam, se ensinam nas igrejas que é contra o adultério, contra a fornicação, contra a comer sangue, isso é tudo judaísmo, São tudo leis judaicas. Quando se fala de lei judaica, você fala da Torá, de Hashem também, ele é ligado uma coisa na outra. Então eu gostaria de estar deixando aqui, sobre essa questão sobre a questão do requisito da circuncisão. Então você vai ler aqui comigo, você que vai estar assistindo esse vídeo no YouTube, você vai estar vendo acerca do que estava sendo discutido na reunião ali em Jerusalém, o chamado de Assembleia de Jerusalém, quando houve uma pequena discussão, uma discussão, melhor dizendo, de Shaul, de Paulo e de Barnabé, se deveria ou não os gentios recém-chegados a fazer essa circuncisão e guardarem a Torá. Então eu gostaria de estar lendo contigo aqui, em Atos 15, vai dizer assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidades conforme o uso de Moisés, não poderíeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não uma pequena discussão e contenda contra eles, resolveram-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela congregação ou pela igreja, o original em grego diz eclésia, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela congregação, pela igreja e pelos apóstolos e anciões,
eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresce. Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerveja dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo sido escalado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou aos gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que fez estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julga que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os irmãos, e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-me bem reunidos concordamente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já puseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, parece bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Essas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Então, só para encerrando por aqui, a gente vai ver o seguinte: a discussão, a questão desse texto era se era ou não que os gentios e os que estavam chegando da gentilidade, se era ou não para circuncidar como pré-requisito para a salvação, até mesmo a guarda da Torá. Mas vai ser decidido o seguinte: vai ser decidido por toda a Assembleia, pelos apóstolos, que eles devem observar somente 4 proibições, somente 4 mandamentos,
Isso está de acordo com o judaísmo. Por quê? Porque a circuncisão ela não é um pré-requisito para a salvação. E aqueles homens ensinavam ali aos discípulos de gentilidade, os recém-chegados, ensinavam que eles deveriam, para ser salvos, circuncidar, para que eles viessem ser salvos. Circuncidar e guardar a Torá como pré-requisito para a salvação. Sabemos muito bem que isto não é uma verdade. Então foi decidido pelos emissários e pelos anciões, que eram líderes congregacionais, que ali eles viessem somente observar os 4 princípios. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem o que o pregue nas sinagogas. E nós vemos no decorrer dos outros vídeos que foram dados aqui, nós vemos que existiam comunidades, congregações, que ali eles eram sim circuncidados. Os gentios haviam obtido a circuncisão. Ou seja, a guarda da Torá, ou seja, de toda a Torá e da circuncisão, ela não é dada ao gentio como pré-requisito para a salvação. Então você vai ver que isso aí não é uma regra para aqueles que já estavam aprimorados na comunidade, de guardarem a Torá, de receberem a circuncisão, e sim para os recém-chegados. Então eu gostaria de estar deixando isso aqui. Já tinha gravado outros vídeos falando acerca, e eu vou falar uma coisa para você aqui, o seguinte: estar debaixo da Torá não é a guarda da Torá. Não é você guardar a Torá em si. Não é você cumprir as mitzvot do Eterno. Não é isso. Estar debaixo da Torá, ser justificado pela Torá, é você se justificar pela Torá no sentido de você não ter a fé em Yeshua para a sua justificação. Para você ser salvo de seus pecados, ser justificado de seus pecados, você tem que ter Yeshua, o servo do Eterno, o servo do infinito. Se você não tiver ele, não adianta você se justificar pela Torá e se colocar debaixo da Torá, porque você não terá justificação, você não terá a justificação por meio das obras da Torá, por estar debaixo da Torá, e sim pela fé em Yeshua. Então ali, nós vemos, eu vou estar dando esse estudo ainda aqui, falando acerca disso, e eu vou estar falando, o que estava acontecendo em Gálatas é paralelo do que estava acontecendo aqui em Atos 15, nesse mesmo episódio aqui. Convenção ao judaísmo não garante a justificação perante Hashem, e sim por aquele que é o caminho para Hashem, Yeshua. Não estou falando que você não tem que estar guardando a Torá. Estou falando que sem Yeshua não existe justificação. Então um grande abraço para você, que você venha meditar nessas palavras aqui. Estamos começando agora no YouTube. E eu espero que você venha analisar todas as palavras que têm sido dadas aqui. A gente ainda não temos uma evolução boa do canal, mas que você venha nos acompanhar a gente nos estudos, para que você venha a tomar conhecimento, tomar alento de tudo aquilo que está sendo falado aqui. A questão toda, Yeshua aboliu a Torá? Não. Yeshua aboliu a circuncisão? Não. Os apóstolos, os emissários de Yeshua aboliram a Torá? Paulo aboliu a Torá? Não.
Só que ele vai dizer o seguinte, Paulo, que ninguém pela Torá será justificado em si pela fé em Yeshua. Um grande abraço. Espero que você tenha entendido essa palavra. Um grande abraço. Shalom.